Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte da UOL Sport, onde o PVC fala sobre a possível ida de Paulinho para o banco de reservas no jogo da volta do Campeonato Paulista. É isso mesmo, há a possibilidade do jogador estar no banco no clássico contra o Corinthians na decisão. Enfim, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Falando de estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a possibilidade do Lucas estar em campo, tudo indica que sim. Ontem a gente falou do Paulinho, né? A gente mantém essa data, era a estreia da Libertadores, não era que a gente colocou ontem? Em abril, né? Abril, essa a estimativa. O Paulinho, vira e mexe, vaza informação, não, vaza imagem dele treinando já no campo, né? O Palmeiras, às vezes, bota lá uma galeria de fotos, tem foto do Paulinho treinando em campo, postagem de stories dele. Então, já é um cronograma bastante adiantado do Paulinho de recuperação. E a tendência, é o que a gente vinha falando desde o começo da chegada do Paulinho aqui também, que seria para ele estar pronto no começo da Libertadores. Então, palmeirense, segura a ansiedade, ele vai entrar em campo, porque é uma expectativa muito grande. Ele foi contratado a peso de ouro junto ao Atlético Mineiro. A gente já está chegando aí no fim de março, Paulinho ainda não entrou em campo, mas isso já estava no cronograma, já era sabido que ele tinha um problema físico. Ele termina o ano com problemas físicos, então ele pegou esse início de ano para se recuperar. E agora a gente está vendo aí ele treinando forte. Então vai dar bom nesse início de Libertadores, PVC. Eu acho que ele vai para o banco contra o Botafogo. Ele pode já na estreia do Brasileirão. Ele pode ir para o banco contra o Corinthians porque ele está inscrito no Campeonato Paulista. Ele pode ir para o banco. Mas não me parece fazer tanto sentido. É diferente de você botar o Vitor Roque chegando, contratado, vindo com um ritmo de jogo no Betis e no primeiro jogo posterior à inscrição ele joga contra o São Paulo. A diferença do Paulinho é que o Paulinho está sem ritmo de jogo. Então, por isso, acho que ele pode até ir para o banco contra o Corinthians, mas que é muito difícil ele jogar contra o Corinthians na final. Você acha que ele vai para o banco? Eu acho que ele pode ir para o banco. Acho que tem chance de ele ir para o banco. Inscrito ele está, né? Ele está inscrito, ele pode ir para o banco. É verdade, está inscrito. Ele pode ir para o banco. Isso aqui é a parte. Cara, é muito difícil você falar, mesmo que o jogo esteja ruim, porque se o Palmeiras faz 2-0 no primeiro tempo, o jogo ficou bom, não precisa do Paulinho. O jogo tá 1-0 com 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos. Joga o Paulinho sem ritmo de jogo. Não faz muito sentido. Agora, para mim faz sentido ele ir pro banco contra o Botafogo e jogar uma parte do segundo tempo. Ainda mais que é uma final, né? Tem toda uma pressão, claro. Um jogo decisivo, vale título. Não faz sentido você colocar um jogador numa fogueira dessa nesse momento tão importante. Agora, vamos ver o time que ele joga contra o Botafogo. Porque contra o Botafogo são 4 dias antes da estreia na Libertadores em Lima, que é uma viagem chata, de 5 horas e meia. Então, pode ser que o Abel coloque um time reserva contra o Botafogo e escale o Paulinho como titular, por exemplo, se tiver com ritmo de treino. E ele vai escalar um time. Acho mais provável o Paulinho estrear contra o Botafogo no segundo tempo. Você montar um time mesclado contra o Botafogo para preservar os titulares para o jogo contra o Sporting Cristal e colocar o Paulinho no segundo tempo. Para aí ele já está com um pouco mais de ritmo para ser alternativa para segundo tempo ou até começar jogando a partir da primeira rodada da Libertadores, segunda rodada do Brasileirão, segunda rodada da Libertadores. Uma utilização aos poucos, né? Até porque está retornando. Mas estão aí as... Palmeiras, José Paz. Quer dizer que o Marcos Rocha agora é problema para a final contra o Corinthians? Peraí, ele não está se recuperando? Não, o Marcos Rocha ele se machuca no primeiro jogo da final, né? Ele tem uma lesão no posterior da coxa esquerda, tem que sair logo no primeiro tempo, ali com 20 minutos de jogo, é substituído pelo Mike. Está em tratamento lá na Academia de Futebol do Palmeiras, com todo o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. E pelo que a gente pôde apurar, uma lesão de grau 1, então tem alguns dias aí até a final. O Palmeiras se representou hoje aí visando essa final lá na Neoquímica Arena, então a expectativa é de que ele fique em tratamento e aí a gente vai ver se lá na frente ele vai ter condições de jogo ou não, mas está no tratamento intensivo para quem sabe ser reforço aí desse time do Abel para esse jogo. E o Maurício que teve um problema no ombro, o momento da lesão é esse, né? né? Exatamente. Foi aí, né? Ele sente ali, aí ele já tem que sair, enfim. O Mike entra no lugar dele, ele estava até com a braçadeira de capitão. Pra mim né? ele tá fora, viu, pai? Pra mim ele tá fora. Mas tá no tratamento, né? Tá no papel dele. Que tá em tratamento, tá no papel dele.
não dá tempo em uma semana para lesão muscular. O Mike tem jogado bem. Eu entendo que o Mike hoje ele dá mais ao Palmeiras do que o Marcos Rocha, que tem uma carreira gigantesca, vários títulos de Libertadores, uma carreira importante no próprio Palmeiras, mas o Mike também é um jogador importante, entendo que ele pode suprir muito bem. Agora, o Maurício voltou, está na transição física, teve um problema no ombro, já está recuperado, está entregue ao departamento físico do Palmeiras, e esse sim pode ser um reforço importante, porque quando se machuca, ele vinha jogando muito bem. Se machucou no derby. Exatamente. Fez o gol do jogo e se machucou na sequência. Logo nos primeiros minutos ali, enfim. É um jogador que tem 5 gols no Campeonato Paulista, estava jogando demais. Pode ser um bom ativo aí pro Abel nesse jogo, Alex. Além do Paulinho, né? Quer dizer, que Paulinho também tá trabalhando, né? E tá trabalhando com bola e já disse aqui no programa, não me surpreenderia se ele aparecesse no banco de reserva. Eu acho que, disso tudo que o Zé Paz informou, eu acho que o Marcos Rocha tá fora, o Mike vai jogar, e o Paulinho e o Maurício vão ficar no banco. Acho que essa vai ser... É por aí. E eu não duvido se o Abel tentar fazer uma mudança tática no Palmeiras para esse jogo. Tirar o Veiga, por exemplo? Não, tirar o Veiga jamais. Não. Nem o Estevão. Não, imagina. A mudança é no Facundo. A mudança é no Facundo. O que eu acho que ele pode fazer, como ele na coletiva falou que o Palmeiras perdeu o jogo no meio campo, o que eu acho que ele pode fazer, tirar o Facundo e colocar o Aníbal Moreno. Aí ele fortalece a marcação junto com o Emiliano e adianta o Richard Rios, que pode também ajudar a marcar, mas fica mais livre para atacar como ele gosta junto com o Veiga. E aí ele joga com 2 atacantes, o Estevão e o Vitor Roque. Uma possibilidade? Eu acho que é, porque ele tem que fazer alguma coisa para ganhar esse jogo. De repente, se ganhar o meio-campo, ele pode ter a chance de atacar com a qualidade do Veiga, se voltar a mostrar, o Vitor Roque que quer arrebentar nesse seu início, e o Estevão que precisa decidir também num clássico, porque até hoje, 10 clássicos, nenhum gol. Então o Estevão está devendo em termos de jogos contra os seus maiores rivais. O sonho do palmeirense, você pode até confirmar para mim, é que saísse o Facundo e entrasse o Paulinho. Não, isso é a tendência para o futuro próximo. Para o futuro próximo, exatamente. Mas já falando para esse jogo agora, para esse derby na Neoquímica, é tirar o Facundo e colocar o Paulinho, claro, de repente o Maurício também. Até porque o Facundo está na seleção do Uruguai. Sim. Então ele chega no dia seguinte, no dia anterior, né, a final, no dia 26, toda aquela logística que o Palmeiras vai fazer. E, de repente, por que não sonhar com uma entrada do Paulinho no segundo tempo? Jogador importantíssimo no Galo no ano passado. Eu acho que o Paulinho entra se o Palmeiras precisar do gol. Se o Palmeiras estiver empatando o jogo, até perdendo, ele vai botar Paulinho, vai botar Maurício. Aí ele vai lançar a mão do que ele tem ali. Exatamente, é isso aí. Vamos para o Palmeiras, então, pegar uma ponte aérea aqui para São Paulo. Vinícius Nicoletti, com as informações, a repercussão ainda de tudo que tem acontecido no Palmeiras. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Mari, Bruno, abraço para vocês, abraço a todos em casa, os companheiros no estúdio. Pois é, o Palmeiras voltou a treinar nesta quarta-feira, depois de 2 dias de folga, começa a preparação para a decisão do Campeonato Paulista. A CBF confirmou, mudou, né, a data da estreia do Palmeiras de sábado para domingo contra o Botafogo no Allianz Parque. Então a decisão do Campeonato Paulista está confirmada também para a próxima quinta-feira, não essa, né, a outra. E o Palmeiras inicia essa preparação sem os 5 jogadores titulares que estão disputando os jogos das eliminatórias da Copa. Os 3 que estão defendendo o Uruguai, mais o Estevão e o Richard Rios, que se enfrentam nesta quinta-feira em Brasília. Sobre a pichação nos muros do Allianz Parque, também na bilheteria do estádio, o Palmeiras considerou esse ato como um ato de vandalismo de torcedor, um ato isolado, não uma manifestação coletiva. Pode ser 1 ou 2 torcedores, o Palmeiras não tem essa ideia, inclusive busca imagens dos vândalos, ou do vândalo, né, que pichou ali cobrando uma reação do Palmeiras contra o Corinthians, para poder encaminhar a polícia. Então, tratou esse ato como um ato de vandalismo, não uma manifestação coletiva da torcida, mas expressa também um pensamento coletivo do torcedor palmeirense e joga um pouquinho mais de pressão para o Palmeiras, que perdeu o primeiro jogo decisivo contra o Corinthians e agora precisa vencer na Neoquímica Arena, na casa do rival. Sobre a declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que comparou a Libertadores sem times brasileiros com Tarzan sem Chita, essa declaração sim caiu muito mal aqui no Palmeiras. A presidente Leila Pereira, que não foi ao sorteio em protesto
a punição branda da Conmebol ao ato racista envolvendo o Luiz, jogador do Palmeiras, na Conmebol Sub-20. Ela se manifestou imediatamente. Primeiro, ela não acreditou nessa manifestação do presidente da Conmebol. Depois, ela considerou essa declaração desastrosa e diz que parece até uma provocação ao Palmeiras e aos times brasileiros. A Leila Pereira disse que essa declaração do Alejandro Domingues mostra que a Conmebol não entende o que é o racismo. E como é que vai combater o racismo se ela não entende o que é essa situação? Palmeiras, junto com a Libra e a Liga Forte do Futebol, enviou uma carta à FIFA pedindo providências e apontando a necessidades de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. Então, ela está encabeçando muito essa briga, a Leila Pereira, e ela lembrou que os clubes brasileiros são responsáveis pela maioria das receitas geradas pela Conmebol. Reforça o pedido aí de providências, ações na prática, né? Ações na prática, não fique apenas nas ideias do presidente Alejandro Domingues. Então, a presidente mostrando aí, mais uma vez, uma postura firme nesse tema, nessa repercussão, nessa declaração infeliz do presidente Alejandro Domingues, e a Leila se posicionando imediatamente. Perfeito, Vinícius, obrigado. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos. 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!